Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Depois de um tempo me preparando e tomando coragem, finalmente eu trago aqui o primeiro vídeo desse canal, dessa série que é do Zero ao Deploy. Então eu vou começar com projetinhos mais básicos, HTML e CSS, vou complicando um pouco o nível, depois eu incluo JavaScript e daqui a um tempo a gente vê até React aqui. Eu já convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, ativar o sininho também para você não perder os vídeos novos que vão saindo por aí, e enviar esse vídeo para alguém que você sabe que está estudando front-end, para alguém que você sabe que gosta, que quer fazer projetos para ter no portfólio, enfim. Compartilhe esse vídeo para o canal crescer cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas. Esse é o primeiro projeto que a gente vai fazer hoje. É um projetinho simples. Deixa eu tirar meu rosto aqui, ó. É um projetinho simples, então eu falei, vou começar mais básico, depois a gente vai aumentando o nível aqui. Eu já convido você, inclusive, a criar uma conta no Git, porque a gente vai usar bastante. Criar uma conta não, fazer o download do Git. Então, estou confundindo o Git com o Netlify, enfim, não sei porquê. Então, eu convido você a fazer o download do Git e a criar uma conta no Netlify, que é a plataforma que a gente vai usar para fazer o deploy dos nossos projetos, tá? Na descrição eu vou deixar, então, o link desse Figma, tá? Na descrição, o link do Figma e o link da base desse nosso projeto, que é o QR Code Card, tá? Então, sem mais enrolação, eu já vou abrir aqui o VS Code e eu criei uma pasta aqui já para os conteúdos do YouTube, para os projetos do YouTube. Para facilitar a nossa vida de usar o terminal aqui, eu já vou abrir isso aqui no VS Code. Para abrir o terminal aqui, ó, no VS Code, provavelmente você vai abrir, você vai ficar em branco assim, tá? Então, para abrir o terminal, você segura o Ctrl e a teclinha de aspas simples, tá? E aí eu vou dar um clear aqui no meu para tirar esse aviso que estava aparecendo. E para a gente baixar a base do projeto, a gente vai fazer o seguinte, ó. Lá no GitHub, você vai aqui na abinha Code, vai copiar esse link aqui, ó. Volta no VS Code e a gente vai usar um comando do Git, tá? Então lembra que tem que ter o Git instalado aí, ó. Git clone. E aí você dá um Ctrl V nesse link aqui, ó. Ele vai clonar pra gente, ó. Fez o download da pasta base do projeto. E para facilitar ainda mais a nossa vida, para não ficar com a pasta de todos os projetos aberta, porque daqui a algum tempo a gente vai ter vários projetos, né? Então a gente vai ficar clonando, vai ficar com a pasta de todos os projetos abertos, vai ficar uma embaralhação ali, pode criar arquivo num lugar errado. Então, para isso não acontecer, eu vou abrir só a pasta do nosso projeto aqui no VS Code, tá? Falei embaralhação, eu sei que não existe, tá? Mas é só minha expressão mesmo. Essa pasta design aqui do nosso projeto, então, a gente pode apagar, porque a gente está usando o Figma, né? Essa aqui seria uma alternativa se a gente não tivesse o Figma, mas como a gente tem, a gente pode apagar essa pasta design, que inclusive vou me lembrar na próxima vez de não colocar na base. A gente tem a pasta images, que tem o favicon, que é o logo do Front-End Mentor, que é de onde eu tirei esse nosso projeto. Inclusive lá tem vários projetos, tem projetos inclusive que você não precisa fazer assinatura para baixar, você só não vai ter acesso ao Figma e algumas coisinhas a mais lá, não lembro mais. Eu fiz a minha assinatura, porque eu também sou professor disso no curso técnico, então para ter projetos para usar, eu fiz a minha assinatura e eu estou usando esses projetos também de lá, tá? E aqui a gente tem a imagem do nosso QR Code, que inclusive é um QR Code que leva para o site do Front-End Mentor, tá? Se você tentar escanear aí com o seu celular, você vai perceber que é para lá que ele leva. Beleza. A gente também tem a pasta Style Guide, que a gente vai importar aqui principalmente as cores que estão aqui dentro e a fonte ou as fontes que vierem aqui. Nesse projeto tem uma fonte só, mas tem outros projetos que tem mais de uma fonte, tá? Beleza. Então, só para facilitar a nossa vida aqui, vou falar de duas extensões que eu recomendo que você utilize no seu VS Code. Eu utilizo aqui a Live Server, tá? Vai ser uma das que a gente mais vai utilizar, porque todo projeto que a gente fizer, a gente vai utilizar essa Live Server. Para que ela serve? Quando a gente cria um projeto e faz uma alteração no HTML, CSS ou JavaScript,
ele automaticamente vai atualizar a página do navegador pra gente. É como se ele criasse um pseudo servidor local na nossa máquina. E aí, a gente salvou uma alteração, ele vai atualizar pra gente sozinho, para evitar a gente ficar indo na página, atualizando, volta no VS Code, vai pra página, atualiza, volta no VS Code, tá? Então ele economiza esse caminho pra gente. E também eu uso aqui a extensão Color Highlight. O que essa Color Highlight faz? Lá no meu Style Guide, ó, tá vendo que as cores aqui elas já mostram, não é só o código da cor, ela mostra pra mim qual vai ser a cor que esse hexadecimal representa, certo? Qual é a cor que esse hexadecimal representa. Então, para isso que serve o Color Highlight. Eu recomendo que você use, eu gosto bastante. E é isso, vamos lá? Vamos começar? Eu vou abrir em tela cheia aqui, ó. E eu vou colocar o nosso... Eu vou clicar aqui no Go Live, não vou no Go Live ainda. Primeiro a gente precisa criar um arquivo index.html. Então eu vou criar um arquivo index.html. Já vou colocar logo a base do HTML aqui, ó. HTML5. Vou apagar esse meta de compatibilidade. A linguagem vai ser em inglês mesmo, tá? Porque o nosso conteúdo da página está em inglês. Vou mudar o título para QR Code Card, que é o nosso projeto de hoje. E agora sim, ó. Você tem duas opções. Eu não me lembro se quando você instala a extensão já com VS Code aberto, se aparece esse Go Live aqui para você. Se aparecer, você pode clicar nele, que ele vai abrir o Live Server. Ou você clica com o botão direito no index.html e a primeira opção provavelmente vai ser o Open with Live Server. Vou abrir aqui. Ele abriu numa outra página. Eu vou só passar para cá. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Eu também vou trazer para cá o nosso Figma, para não ficar tendo que voltar aqui para olhar os valores do Figma toda hora, tá? Então, deixa eu vir aqui e arrastar o Figma para cá. Pronto. Resolvido. Beleza? Nosso Figma está aqui. Primeiro a gente vai fazer então HTML. Eu gosto de seguir alguns passos. Então, primeiro eu termino o HTML. Depois eu estilizo as fontes, mudo as cores, coloco margem, padding e depois sim eu mexo nos posicionamentos. Às vezes margem, padding e posicionamentos vêm misturados, tá? Mas eu gosto de seguir essa ordem para ficar mais claro em que nós estamos mexendo em qual momento, beleza? Então a gente começa aqui colocando um main, a tag main que vai ser o nosso container da página, já que a gente não tem um cabeçalho aqui, então eu vou direto no main, que é o conteúdo principal. Vou colocar um section aqui, que vai ser o nosso card. Inclusive a gente pode colocar até uma classe aqui, card, tá? E aí, ó, qual que é o conteúdo desse card? Nós temos três coisas: uma imagem, um texto em negrito e um parágrafo ali com umas informações, definições de para que serve o QR Code, certo? Então aqui eu vou começar colocando o IMG. O IMG que está em Images, Image QR Code, tá? E aqui, deixa eu fechar, vou fechar essa barrinha do explorador aqui, ó. Deixa só a gente ver se veio a imagem, ó, tá funcionando aqui, já apareceu a imagem. Esse Alt aqui é um texto alternativo que é lido principalmente para acessibilidade, certo? Para pessoas que usam leitor de página no seu navegador. Então é bom a gente colocar uma definição aqui que seja precisa ou que dê dimensão de qual o conteúdo daquela imagem, dessa imagem específica, né? Ou da imagem que a gente estiver colocando. Nesse caso aqui, vai ficar um pouco difícil definir um QR Code, mas eu mesmo assim vou tentar, tá? Então é uma imagem de QR Code, eu vou colocar QR maiúsculo aqui, porque os interpretadores os leitores de página interpretam isso aqui como uma sigla, né? E eles leem palavra por palavra, que é como a gente fala, QR. QR Code, vou colocar aqui, ó, que o QR Code é uma imagem cheia de quadrados. Pode ser? Uma imagem cheia de quadrados, que é um link para o site Front-End Mentor, tá? A gente pode colocar, inclusive, que é uma imagem de QR Code com um fundo azul. E aqui a gente pode, inclusive, escrever imagem cheia de quadrados brancos, tá? Nesse caso aqui, ó. Porque os quadradinhos são branquinhos aqui.
Bom, eu acho que é uma definição interessante, mas se você não quiser colocar definição nenhuma também, porque é realmente difícil definir uma imagem de QR Code, não precisa colocar, deixa o alt vazio, tá? Depois disso, então depois da imagem, a gente tem um strong. Cadê? O strong tá aqui, ó. O conteúdo do strong, inclusive, você pode, quando você abrir o Figma, copiar aqui esse texto aqui, vou colocar dentro do strong, e depois eu vou colocar um parágrafo que vai ter o conteúdo dessa parte aqui de baixo. Beleza? Vamos ver aqui se está tudo dando certo, ó. Tá tudo certinho aqui. A gente vai mexer depois nos posicionamentos, nas cores, enfim, tudo no CSS, tá? E de HTML é isso, ó. HTML é simples demais esse projeto. O charme desse projeto é mesmo o CSS, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? HTML não vou mais mexer. Vou criar agora um arquivo style.css. E aí, vou colocar um link aqui, ó, nesse nosso HTML que vai para o CSS, tá? Pronto. Como o CSS está na mesma pasta que o HTML, só de colocar o nome já resolve. Ou eu poderia colocar aqui, ó, .style.css, beleza? Vou aproveitar e colocar o link do favicon, aproveitar que eu estou mexendo aqui no head, ó, link, favicon. E aí eu vou colocar que o nosso favicon está em images, favicon 32x32, beleza? E já fez a alteração ali em cima. Muito bom. Agora, eu gosto sempre de começar o CSS colocando um pequeno reset aqui para tirar algumas configurações que vêm por padrão já no HTML. Tipo esses espaços aqui, ó. Esses espaços que tem aqui entre o nosso conteúdo e a extremidade da página. Espaços entre os conteúdos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um asterisco, que é um seletor global. Margem 0. Padding 0 e box, tô errando bastante hoje, box sizing border box, beleza. Ó, você percebe que aqui já mudou, já tirou os espaços que tinham aqui, enfim, beleza. Também gosto de criar aqui um campo do root, que é onde a gente vai colocar as nossas variáveis. Nesse caso aqui vão ser só variáveis de cor, tá? Então no Style Guide aqui, ó, a gente tem 4 cores. Eu vou inclusive já criar aqui as nossas variáveis. Ó, a gente tem o Dark Blue, que eu já vou copiar de lá. A gente tem o Grayish Blue. A gente tem o Light Gray. E a gente tem o White. Tá? O White é a única que eu vou colocar aqui, que eu sei que é hashtag FFF. Beleza. Então, ó, o Dark Blue é essa cor aqui, ó. Vou copiar aqui do Style Guide, colar aqui dentro. Beleza. O Grayish Blue é essa aqui. Já copiei do Style Guide. Beleza. E o Light Gray, opa, é essa aqui. Beleza? Pronto. Já foi. Então nossas cores estão todas aqui. Uma dica importante aqui, ó. Quando sua cor está funcionando no CSS, ele coloca esse quadradinho bem do ladinho dela, tá? Se não estiver funcionando, esse quadradinho não aparece. Quer ver? Ó, por exemplo, vou tirar esse ponto e vírgula aqui, ó. Nem essa cor estão funcionando agora, tá? Então é interessante esse macetinho aqui, ó. Quando tem algum errinho aqui, o root não mostra, mas o CSS tira esse quadradinho aqui do lado. Beleza. Vou começar então aqui a nossa estilização, além de colocar o reset agora, eu vou pegar aqui a nossa fonte, que vem lá do Google Fonts. Ó, a gente vai, inclusive aqui, ó, estava até selecionado. A gente vai selecionar os tamanhos 400 e o tamanho 700, certo? Aqui, ó, 400, 700. Vou vir aqui para ver as famílias selecionadas. Deixa eu trazer meu rosto para o meio aqui. Beleza. Vou importar tudo direto no CSS. Então eu vou copiar esse @import. Sem copiar o elemento style, tá? Que tá por volta aqui. Vou copiar só o @import até o ponto e vírgula. Na primeira linha do CSS, para que isso seja a primeira coisa a ser executada quando o nosso CSS for lido,
a gente coloca o nosso link, então. Nossa, me deu um negócio no nariz agora. Pronto. Desculpa. Vamos lá. E aí, eu vou copiar esse font family aqui e vou colocar dentro do nosso asterisco, porque ele vai aplicar para todos os elementos que utilizam texto nesse projeto, certo? Tá aqui, ó. Então, vou começar estilizando o nosso strong aqui, ó. Então, vou colocar strong, selecionar o strong, já que eu não coloquei nenhuma classe, nenhum ID para ele, nem precisa, porque só tem ele aqui dentro. Então, ó, seleciono o strong. Primeira coisa, para que o strong desça, para que ele não fique aqui do ladinho da imagem, a imagem tem um display inline block. Então, enquanto couber conteúdo do lado dela, desde que seja um conteúdo inline, esse conteúdo vai sendo empurrado para lá. No caso, o strong é um conteúdo inline. Então, para a gente transformar esse conteúdo inline num conteúdo bloco, a gente coloca um display block. E aí, ó, ele já fica aqui embaixo. Porque aí agora ele ocupa todo o espaço da tela e não tem espaço para ele caber aqui do lado da imagem, certo? Então, o display block, ele tem um font size de 1.125 rem, tá? E aqui vem uma observação importante. Eu raramente utilizo pixel nos meus projetos, tá? E eu recomendo que você faça o mesmo. Por quê? Porque quando a gente fala de acessibilidade, que é o que a gente tenta cada vez mais fazer com que os nossos apps, nossas páginas fiquem mais acessíveis, se a pessoa, por algum acaso, mudou o tamanho da fonte do navegador, o tamanho padrão é 16 para todo mundo. Aí você vai, eu quero que seja 20. Se você colocar o font size aqui, ou qualquer outro tamanho em pixel, esse tamanho ele não fica adaptável. Então a pessoa colocou que queria que o tamanho da página dela fosse 20 pixels, mas no fim das contas não vai mudar nada porque você colocou o tamanho aqui em pixel. Já quando a gente usa rem, o rem ele é relativo ao tamanho do HTML, tá? Então se o seu HTML tem, por exemplo, o tamanho do HTML é o tamanho do navegador. Então, por padrão, a gente pode pensar que um rem é 16 pixels, tá? Que é o tamanho padrão do navegador. Se a pessoa aumentar isso aqui para 20 pixels, o meu tamanho do rem também vai mudar, tá? O rem vai passar a ser 20 pixels, tá? Então, nossas unidades de medidas ficam adaptáveis. Por isso que a gente vai usar aqui o rem em vez de usar pixel direto, tá? Então, eu vou até deixar um comentário aqui, ó, que um rem é 16 pixels. Esse é o padrão e é assim que a gente pensa para construir. Existe um método para que esses valores aqui não fiquem muito quebrados, que é a gente transformar aí o nosso HTML, mudar o tamanho dele, mas a gente faz isso em outro projeto. Nesse projeto vamos pela parte simples aqui, tá? Deixa eu só conferir, que é 15 dividido por 16, dá 0, ó, eu coloquei errado, é 0.9375 aqui, ó. Tô com outro valor na cabeça, 0.9375, tá? Esse valor aqui eu estou tirando do meu Figma, tá? Se a gente abaixar aqui, ó, o font size aqui do Strong, que também coloquei errado, é 22 pixels. Então, 22 dividido por 16 é 1.375, tá? 1.375 rem, beleza? Ó, tá aqui, ó. E esse nosso Strong também tem uma altura de linha. A altura de linha você pode pensar, não é exatamente isso, mas você pode pensar como se fosse adicionar um espaço entre as linhas. Então, quando tiver várias linhas uma embaixo da outra, se você coloca um line height, que é o que mexe na altura da linha, você pode pensar como se fosse um espaço entre as linhas, tá? Então, o line height aqui eu vou colocar como 28 dividido por 16, dá 1.75. Então, eu vou colocar line height 1.75 rem. Beleza. Ele já está em negrito. A cor aqui desse nosso strong é o var. A gente coloca var para dizer que a gente vai pegar uma cor da variável. Dark blue, tá? A mudança é sensível ali, ó, mas ele fica um pouquinho mais claro do que usar o preto direto, tá? Bom, acho que pro strong é isso aqui. Se eu lembrar de alguma coisa, eu ver que falta alguma coisa no final, a gente coloca. Então agora vamos mexer no parágrafo. O parágrafo aqui, esse sim, tem um font size de 0.9375 rem, que é a mesma coisa que 15 pixels, tá? É só fazer 15 dividido por 16. Ele tem uma altura de linha, vamos checar aqui, ó.
a altura de linha dele a gente vai pensar como sendo 18. Então eu vou colocar 18 dividido por 16, dá 1.125 rem. Então, line height 1.125 rem. A cor dele é o grayish blue. Então eu vou colocar color var grayish blue. Beleza? Olha só, já tá ali bonitinho. Beleza. Já colocamos line height, o tamanho da fonte, beleza. Acho que de textos estilizamos tudo que precisava, tá bom? Eu vou colocar aqui um negócio que eu gosto de colocar para todo mundo. Eu vou colocar um WebKit Font Smoothing Anti-Aliased, tá? Isso vai fazer, ó, repara aqui na fonte agora quando eu apertar o Ctrl S, ó. Você vê que a fonte ela ficou um pouquinho mais ela ficou um pouquinho mais fininha, porque ela fica mais clara, digamos assim. Acho que essa foi a melhor palavra que eu encontrei agora, tá? Então, eu gosto de colocar esse WebKit Font Smoothing aqui. Beleza. Agora, vamos começar a mexer no nosso card e nas nossas cores aqui de fundo, na verdade. O body, que é o que eu vou selecionar aqui em cima, e o CSS eu também gosto de colocar na ordem que as coisas vão aparecendo. Então o body aparece primeiro que o strong e primeiro que o parágrafo. Então eu coloco o body aqui em cima. A cor de fundo do body é o light gray. Então eu vou colocar background. E aí você pode colocar ou background color ou background. Eu vou colocar só background var light gray. Tá? Ó, já mudou aqui a cor do fundo. E aí a nossa seção, nosso section, ele tem um background, que é o var white. Beleza? Ó, tá ali, ó. Só que o nosso section não ocupa tudo isso de espaço, né? O nosso section aqui, ó, o primeiro valor aqui é a largura. A largura é de 320 pixels. 320 pixels dá 20 rem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a largura aqui, ó, é width 20 rem. E aí nossa imagem ficou gigante, né? A gente precisa fazer essa imagem obedecer isso aqui. Então a gente vai colocar img, que aparece antes do strong, por isso que eu estou colocando aqui embaixo. Eu vou colocar para ela um width de 100%, ou seja, tem que ocupar 100%, só 100% do espaço disponível. Ó, já está começando a melhorar isso aqui, está começando a melhorar. Beleza. Agora a gente vai começar a colocar os espaços, tanto entre os elementos, quanto o espaço interno aqui, ó. Então, o espaço interno aqui é o padding. Se a gente olhar aqui quanto que é o padding aqui, ó, é de 16 pixels, ou seja, 1 rem, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, onde que é esse padding, ó? O espaço interno, já vou dar esse exemplo rapidinho aqui, ó. Então, imagine que você comprou um celular. Quando você compra um celular pela internet, vem o celular e ele vem dentro de uma outra caixa, certo? Essa caixa vem vazia? Só vem o celular e ele? Não. Vem alguma coisa em volta do celular para esse celular não quebrar, para não acontecer alguma coisa com ele, certo? A gente pode pensar então como se fosse um plástico bolha. Então imagine que o celular é a nossa imagem e os nossos textos aqui, ó, que é o conteúdo. O plástico bolha seria esse espaço branco aqui, ó, que é o nosso padding, tá? Então o padding é preenchimento, ele coloca espaço dentro. E é o preenchimento de quem nesse caso? Ó? De quem que está dentro a nossa imagem e os nossos textos? Dentro da section, tá? Então eu vou colocar aqui padding de 1 rem. Se a gente voltar aqui, ó, tá aqui, ó, o padding de 1 rem. Agora para colocar espaço entre os elementos, a gente vai usar BR? Não. BR não. BR a gente coloca só em texto. Aqui a gente vai usar margin, tá bom? Só que, vocês perceberam que a gente colocou padding e ele aplicou dos 4 lados? A mesma coisa acontece com algumas outras propriedades e a margem é uma delas. Se a gente vier aqui, por exemplo, eu quero que a imagem se distancie do meu strong, tá? Quero colocar uma distância aqui entre a imagem e o strong. A distância entre eles aqui é de 24 pixels. Então, se eu colocar aqui na minha imagem um margin de 1.5 rem, olha o que vai acontecer. Ó. Ele colocou margem em todos os lados, que não é o que a gente quer. Então, a gente tem que explicar exatamente onde é que vai essa margem. E a margem bottom, tá? Que é a margem embaixo.
Pronto, tá ali, ó, 1.5 RAM. Beleza? A gente tem também aqui, tá certo? A gente tava pensando no tamanho da margem aqui para ver se tinha colocado certo. 1.5 RAM é 24 pixels. Os nossos parágrafos aqui, ó, a distância entre esse parágrafo e esse é de 1 RAM. Na verdade, esse aqui é o strong, né? Então a gente pode colocar no strong um margin bottom de 1 RAM. Beleza? Ó, tá ali, ó. E aí, pra gente alinhar todos os textos de uma vez, para não ter que colocar tanto no strong quanto no P um text align, aqui no section mesmo, eu vou colocar um text align center. E aí, por herança, tanto o strong quanto o parágrafo e quaisquer outros textos que estivessem ali dentro do section ficariam aliados ao centro, certo? Agora, a gente vai, ó, aparentemente, de espaços e entre elementos e padding, preenchimentos, a gente já completou tudo. Falta posicionar esse card aqui no centro da tela, certo? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui no body um display flex. Isso vai flexibilizar todos os itens que estiverem dentro do body. Como que funciona o display flex? É assim, ó. Eu sei que eu quero posicionar o meu card, beleza. O meu card está dentro do main, mas nesse caso o main aqui também está do mesmo tamanho do meu card, tá? Então beleza, vamos colocar que a gente quer posicionar o main. Eu olho para o elemento que eu quero posicionar e eu aplico o flex para o pai desse elemento. Então o flex ele vai na caixa grande que contém os elementos que eu quero estilizar. Ele vai dentro do container, a gente chama de container, flex container, tá? Então, como eu quero posicionar o main, eu coloco o flex no body, tá? E aí, para alinhar na horizontal, que na verdade não é bem horizontal, mas vou usar essa linguagem agora. Para alinhar na horizontal, a gente usa o justify content, a propriedade justify content, e a gente vai usar um center aqui, ó. Ele foi para o centro, beleza? Mas aqui tem uma questão. Se eu colocar uma borda aqui, ó, e eu não vou me deter muito nisso aqui agora, vou colocar uma cor vermelha só para ficar bem gritante aqui, ó. Olha o tamanho do nosso body aqui. Não tem como a gente posicionar isso aqui no centro, certo? Então o que a gente vai ter que fazer? Dizer que o body aqui, ele tem que ter de altura toda a altura que estiver disponível na tela do usuário, certo? Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar um height, que é a altura, sem VH. VH é viewport height, ou seja, a altura disponível da tela. E aí, ou a tela do usuário no caso, né? E aí quando eu coloco 100 é como se fosse uma porcentagem aqui da tela que tem disponível. Então 100% da tela disponível, da altura disponível. E aí, ó, olha a nossa margem, ó, foi lá, ó, nossa borda, foi lá para baixo já. E agora sim a gente consegue alinhar no centro da vertical com Align Items Center aqui, tá? E foi para o centro. O que tá faltando aqui, ó? Esses cantos aqui estão quadradinhos, né? Os radius aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar os cantos, todos os cantos, tanto da imagem quanto da seção, tá? Do nosso card. Então, para arredondar, eu vou usar o border radius e na seção é 20 pixels, tá? E aí o radius é uma das propriedades que a gente não precisa que fique se adaptando ao tamanho da tela do usuário, tá? Não quero que o radius aumente ou diminua de acordo com o que o usuário colocou lá de tamanho de fonte do navegador, tá? Então a gente pode usar pixel aqui no border radius. 20 pixels no border radius e na imagem border radius de 10 pixels, tá? Olha só, que bonito. Beleza. Ainda aqui, ó, se a gente parar para reparar, existe aqui como se fosse uma div agora, ó, contendo os nossos textos, tá? Então a gente pode até colocar, inclusive, aqui, ó, essa div aqui, ó. Vou selecionar o meu strong OOP. Vou colocar uma div aqui que a gente pode chamar de card texts. Vou alinhar isso aqui de novo. Ó, salvei. Nada mudou. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode selecionar aqui, ó, card texts
e colocar um padding também de 1 rem. Só que esse padding de 1 rem é só nas laterais, tá? Em cima e embaixo não. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0, 1 rem, tá? Porque o padding é uma propriedade shorthand, ou seja, ele aceita 1, 2, 3, 4 valores. Eu posso colocar mais de um valor dentro dele, por isso que é um shorthand. Quando eu coloco 2 valores, o primeiro valor é para cima e para baixo, o segundo valor para a esquerda e para a direita, tá? E a gente poderia fazer inclusive uma outra coisa, que é uma nova propriedade aqui, ó, que é padding inline, ou seja, padding em linha, e aí o nosso resultado é o mesmo, tá? Já que a gente não vai colocar em cima e embaixo de qualquer jeito. Então, ó, tá aqui, inclusive se você olhar, tá até as letras estão até exatamente posicionadas do mesmo jeito aqui, ó. E é o fim do nosso projeto. Acabamos aqui, ó. Tá tudo certinho. Simples, mas com bastante conceitos. E agora pra gente fazer o deploy disso aqui, deixa eu fechar essa tela cheia. Deixa eu sair dessa tela cheia aqui, ó. Cadê? Pra vocês verem, ó. Tá posicionado no centro, não importa onde esteja, ó. Se tiver menor, ou se tiver aqui, ó. Se tiver menor em largura ou em altura, ele sempre fica no centro. E aí, para fazer o deploy disso aqui, então, ó, a gente vai lá no Netlify. Deixa eu minimizar isso aqui. Lá no Netlify. E aí, quando você criar a sua conta, ele vai te fazer algumas perguntas, mas o que importa é chegar nessa parte de sites aqui, ó. Talvez isso apareça para você na primeira página aqui para você fazer o deploy do primeiro site, tá? Mas se não, você pode ir na aba sites. E aqui, como que a gente faz deploy? Simples demais. A gente pega a pasta do nosso projeto, que agora, estou confuso, é essa aqui, ó. Essa aqui. Pega a pasta do nosso projeto e arrasta aqui dentro. Ó, e ele vai falar uploading, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, tá, ó, já tá live, ó. Rapidinho, porque o nosso projeto é pequeno, né? Então, ó, se eu vier aqui, ó, já tem, se eu clicar nesse link aqui, ó, já tá o nosso projeto aqui. Legal, né? Para melhorar ainda mais, a gente pode fazer o seguinte, ó. Você pode vir aqui em Deploy Settings, e aí você vai fazer o seguinte, ó. Na verdade, não é em Deploy Settings, espera aí. Deploys. Cadê? Site Overview, aqui, ó. Você vai em Site Overview, que me confundi aqui. Você vai em Site Settings, e aí você vai em Change Site Name. E aqui você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar QR Code Card Márcio Garcia.netlify.app. Save. E aí agora, além de você ter feito um site, ó, quando você compartilhar esse link com alguém, tem o seu nome no link. Então você vai falar, ó, é meu isso aqui, tá? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, não esquece de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo para o canal crescer e atingir cada vez mais pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.